Olá, amigos! Hoje nós queremos pensar sobre pensar amplo, pensar o mais alto que nós pudermos, para tentar nos posicionar e entender a importância da luz na Terra, a importância da orientação espiritual, a importância de Jesus. É claro que numa caverna a chegada da luz vai impactar principalmente aqueles que estiverem na maior escuridão. Os vampiros, por exemplo, que estiverem amontoados nos lugares mais escuros da caverna, serão os mais atingidos, aqueles que, para quem a luz representará uma mudança maior e uma ameaça maior aos seus habitats, aos seus propósitos. Vamos pensar sobre essa imagem na chegada de Jesus, na importância da luz? Nessa passagem de hoje, o evangelista Mateus nos descreve que, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Uma bela passagem, lá em Mateus 8, versículos 16 e 17. Imagino, não é difícil nós imaginarmos que a chegada de Jesus na Terra, como aqueles vampiros, como aqueles morcegos na caverna, incomodou particularmente os seres das trevas, nos seus lugares mais escuros, que já de alguma forma se preparavam para dominar a Terra. Esse incômodo, essa ação de Jesus gerou uma reação, e essa reação foi fantástica. Então, para além da chegada da luz ao ambiente escuro, que por si só já transforma, já higieniza, já areja, ainda causou esse impacto aos seres das sombras, que deixaram seus cantos, deixaram suas atividades, deixaram suas escuridões, deixaram aqueles que eles sugavam, que eles extraíam vida, para se dirigirem, para reagirem, para atacarem a luz. E foi assim que a Terra sofreu para nós, inimaginável processo de mudança, uma transformação que todos os seres minimamente sensíveis perceberam, sorveram e se transformaram. Mas e nós? Teremos percebido? E nós teremos nos transformado? Parece claro que não. Tanto é que nós estamos, nesse momento, na transição planetária, assistindo à chegada da luz
a toda a terra, como nós estamos agora, diante da chegada do sol, mas sem a plena iluminação, só parcialmente iluminados e parcialmente na sombra, como nós estamos aqui. Quanto a nós, um exercício fundamental nós podemos propor hoje. Podemos imaginar que qualquer ser que se colocasse na perspectiva espiritual, e revisse a história da Terra, como Emmanuel nos propõe no livro A Caminho da Luz, que revisita todos os povos e todos os tempos, ainda que de uma maneira rápida, do ponto de vista espiritual. É um enorme ganho. O que nós podemos ganhar, o que nós podemos perceber olhando a história da humanidade do ponto de vista espiritual? Que jamais uma coletividade ou um segundo na Terra ficou sem a orientação espiritual. Sempre diretamente sob a ação dos luminares ou indiretamente através dos seus discípulos prestimosos, autênticos, a Terra sempre recebeu luz, orientação, guias. E só isso é fabuloso. Mas também desafiador. Como é que pode, diante de tantos guias, em todos os 200.000 anos de Homo sapiens sapiens na Terra, e nós, esses 7 bilhões de almas encarnadas nesse momento, ainda estarem tão sombrias, tão dominadas pelas dificuldades, pelo egoísmo, pelas sombras? Como pode isso? E se esse observador da Terra, do ponto de vista espiritual, vislumbrasse a ação do maior entre os nascidos de mulher, João Batista, o precursor, aquele que veio abrir os caminhos para a chegada do Messias. E também víssemos o impacto, a tremenda repercussão na Terra de almas como Maria de Nazaré, Pedro, João, os discípulos todos, Madalena, Paulo, e os seguidores como Francisco, como Gandhi, como Chico Xavier e tantos outros. O que nós pensaríamos, o que nós veríamos na Terra? Uma imensa propagação de luz. E mais uma vez, ou ainda mais, ficaríamos espantados. Como pode, mesmo diante de tanta transformação, tanta beleza, tanta alegria, tanta cura sendo promovida, ainda restarem tantos bilhões de seres doentes que se colocaram em tanta dificuldade como somos nós nesse momento. Mas aquele observador que visse chegar na Terra, que visse a ação na Terra dessa hecatombe de amor que foi Jesus Cristo, esse ficaria embasbacado de como é que, mesmo com tamanho legado intelectual apenas nos livros, fraterno, afetivo também, se do Evangelho nós conseguimos
realizar minimamente alguma ação no bem. E revolucionário para aqueles que juntarem o Evangelho, a compaixão, a ação no bem com uma proposição de vida. Como pode que tantas pessoas não tenhamos aceitado esse convite? Essa visão, essa perspectiva espiritual é o grande ganho de qualquer caminho, todos eles honradíssimos, a Umbanda, a Rosa Cruz, o catolicismo, o evangelismo, o espiritismo, os muçulmanos, os budistas, os xamânicos, os agnósticos, os ateus solidários, a ciência, a filosofia, todos esses caminhos são muito dignos. E sob a ação de todos esses luminares da ciência, da filosofia e da espiritualidade, nós sentiremos, só desse exercício sentiremos uma imensa gratidão brotar do nosso peito. E essa força da gratidão é tão grande, tão tremenda nas nossas vidas, que nos proporcionará, nos trará essa oportunidade de viver dentro das nossas possibilidades, mas de viver a partir de agora sob a perspectiva espiritual, de olhar o mundo, a vida, as nossas relações, as pessoas, os fatos sob a perspectiva espiritual. E isso não é pouco, porque é a partir dessa mudança de perspectiva que tudo vai mudar sem que nada mude. Esse é o grande milagre, a grande transformação que nós podemos fazer agora. Diante da perspectiva espiritual, nossos inimigos não serão mais nossos inimigos, apenas reencontros e oportunidades de reconciliação. Diante da perspectiva espiritual, nossas doenças não serão males, mas serão curas de desarmonias produzidas no passado. Diante da perspectiva espiritual, os desencarnes coletivos serão apenas resgates, apenas oportunidades de empatia, de estarmos na carne, na posição que nós obrigamos tantos a ficarem em ocasiões passadas. Tudo pode se transformar mantendo-se os mesmos fatos para aqueles que assumirem essa nova perspectiva. Coloquemo-nos nesse lugar, revisitemos a nossa história coletiva e individual com os dados que nós pudermos, porque essa imensa gratidão por jamais termos ficado desamparados, por sempre termos recebido a exata lição, o exato remédio que nós realmente precisávamos, vai ter um momento, vai ter um efeito transformador, um efeito urgente, um efeito muito necessário, um efeito essencial para esse momento. Que a gratidão nos faça mudar a atitude com a qual nós vemos a vida e tudo se transformará. E nós nos transformaremos com tudo. Que assim seja, meus amigos, uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima vida. Assim seja.